A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos à Semana Política desta semana, digamos assim, com André Pinotes Batista, do Partido Socialista, Bruno Dias, da CDU e Nuno Carvalho, do PSD. Reunimos semanalmente às segundas-feiras às 5 da tarde e o programa tem depois repetição às terças-feiras às 3 da tarde. Eu cumprimento os três, hoje arrancamos todos em conjunto, não falta ninguém, felizmente. Boa tarde a todos. Não estamos a ouvi-los. Olá, boa sim, tarde. Sim. Agora sim, estamos a ouvir os três. Boa tarde a todos. Boa tarde. Temos três temas em agenda: as eleições internas no Partido Socialista, que têm para já três candidatos, dois deles considerados mais fortes, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Temos também na agenda do programa de hoje a crise política, depois de o Primeiro-Ministro ter deixado claro que não considerou sensato o Presidente da República optar por eleições antecipadas. E depois um terceiro tema, o Congresso do PSD, Congresso Nacional, marcado para o próximo fim de semana no Concelho de Almada. E começamos por este primeiro tema, hoje com André Pinotes Batista. Boa tarde, André, mais uma vez. Sobre estas eleições e estes candidatos que já estão perfilados para concorrerem a líder a secretário-geral do Partido Socialista, o André Pinotes Batista é apoiante de Pedro Nuno Santos, vai ser, aliás, o coordenador da campanha de Pedro Nuno Santos no distrito de Setúbal. Porquê é que opta por dar o apoio a este candidato em detrimento dos outros dois? Antes de mais, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por nos continuarem a acompanhar. Nós temos hoje na nossa ordem de trabalhos da Semana Política a sucessão de António Costa e em seguida temos a análise da própria crise política. Evidentemente que elas não se dissociam, estas candidaturas surgem justamente da crise e tentarei fazer uma avaliação sem entrar no tema seguinte, sabendo que eles não podem ser dissociados. Nós tivemos, como já foi oportunamente aqui debatido na nossa antena, um pedido de demissão do Sr. Primeiro-Ministro, na sequência daquilo que foi um comunicado da Procuradoria-Geral da República que tinha uma referência ao decurso de um processo autónomo ao Sr. Primeiro-Ministro, que entendeu com muita dignidade que não poderia continuar em funções pendendo sobre ele qualquer tipo de desconfiança, o que nos desafiou, Partido Socialista, e a seguir já iremos, volto a insistir, não podemos dissociar este momento da crise política, como é evidente, mas aos militantes do Partido Socialista é suscitado que façam a escolha de quem consideram estar em melhores condições para fazer face a este novo cenário político, a este indesejável cenário político, a esta instabilidade que não traz nada de bom ao país, que não foi, aliás, a vontade expressa pelos portugueses nas últimas eleições. Eu tenho uma declaração de interesse, já aqui foi feita em parte pelo Francisco. Não sou só apoiante do Pedro Nuno Santos, sou também diretor de campanha dele no distrito de Setúbal e faço parte da comissão executiva da candidatura, e eu gosto que quem me ouve de casa saiba com clareza e transparência que está não só a ouvir um apoiante de Pedro Nuno Santos, como alguém que se disponibilizou a dinamizar a sua candidatura no nosso distrito, e dizer-vos, aliás, que tem sido notável o apoio de autarcas, dirigentes, simpatizantes, um fenómeno que não esperava, mas que me dá muita satisfação. Pessoas que se filiaram no Partido Socialista com a intenção de poderem votar nestas eleições, nomeadamente em Pedro Nuno Santos, já não o podem fazer porque há prazos que tramitam, mas ainda assim queria dar uma nota destes simpatizantes do PS de esquerda que, num momento de dificuldade, contra aquilo que muitas vezes se diz do desinteresse pela vida pública, se filiaram no PS. Sobre a questão concreta de José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos, que opção, o Partido Socialista tem
dois perfis muito diferentes, duas pessoas com um percurso profissional, político e dentro do Partido Socialista, das várias opções ideológicas completamente diferentes, mas nós não caímos, nem José Luís Carneiro, nem Pedro Nuno Santos, nem os militantes do PS, nesta armadilha de quererem rotular alguns de nós como sendo de direita e outros de nós como sendo muito à esquerda. Quem o faz, de fora do partido, fala na intenção de diminuir um dos maiores legados do PS, que é a sua amplitude social, é o facto de representar um espectro largo. E, portanto, a candidatura de Pedro Nuno Santos não é a candidatura da esquerda do PS e a candidatura de José Luís Carneiro não é a candidatura da direita do PS, como os próprios já tiveram a oportunidade de esclarecer, e basta olhar os apoios de cada um para perceber que Francisco Assis, por exemplo, não seria com certeza apoiante de um radical de esquerda, ou que José António Vieira da Silva não seria apoiante de um radical de direita, e portanto queria refutar absolutamente isso. É uma armadilha na qual não cairemos. O meu apoio a Pedro Nuno Santos radica num diagnóstico simples. Pedro Nuno Santos é um homem combativo, apesar de, é um homem... André, desculpe interromper, apesar de não querer esses rótulos... Desculpa, agora sim, estava com o meu microfone desligado. Apesar de não querer esses rótulos de extremismo, quer de um lado, quer do outro, mas reconhece que existem nuances ou tendências um pouco diferentes em termos ideológicos entre as duas candidaturas. Não reconheço, e é isso que eu queria deixar claro para as pessoas, porque de fora pode não ser evidente. Há uma confusão que é feita. Essas tendências de pensamento existem no PS. Existem de facto no PS, elas são inegáveis. Sempre existiram setores mais à esquerda, mais de centro-direita, só que eles não correspondem a cada uma das candidaturas. É isso que as pessoas têm que perceber. Nem a candidatura de Pedro Nuno Santos tem um exclusivo de uma ala de pensamento, nem a candidatura de José Luís Carneiro tem a outra. E, portanto, é evidente que o Partido Socialista tem esta amplitude, mas não é nada evidente que os apoiantes de Pedro Nuno Santos e os apoiantes de José Luís Carneiro se arrumem como as nossas oposições decidem arrumar. Aliás, a centralidade que as eleições internas do PS estão a adquirir na vida pública portuguesa são naturais, mas têm sido exacerbados, nomeadamente à direita, com um fenómeno muito interessante, que tem a ver com o facto de haver à direita um desejo que José Luís Carneiro vença as eleições, que não é de todo culpa do meu camarada José Luís Carneiro, pessoa porque aliás tenho uma grande simpatia, mas que me faz recordar como os militantes do PS, e o Nuno Carvalho perceberá isto melhor que ninguém. Os militantes do PS adoram Pacheco Pereira e não se revêem em Pedro Passos Coelho. E, portanto, vejo uma preferência à direita nos candidatos do PS que me estranha, e isso parece-me que não é de ignorar e que tem um intuito político. Agora, eu queria responder à sua pergunta para finalizar este meu primeiro raciocínio. Nós temos que nos posicionar neste quadro político atual, e o meu apoio a Pedro Nuno Santos radica no facto de termos alguém que tem um espírito reformista, e não é as reformas que a direita fala, que são sempre aquelas reformas da dor, do corte, da restrição. Um reformista de progresso social-democrata, de progresso de esquerda democrática, e tem também um fator que é fundamental, uma capacidade de liderança e de mobilização que vão ser essenciais para o contexto político que nós estamos a viver. Na apresentação da candidatura de Pedro Nuno, ele usou uma expressão que eu acho muito feliz e que acho que merece ser repisada para terminar esta resposta. Pedro Nuno Santos é um homem que se assume, é um político que assume a sua condição de político, gosta dela, não tem medo de decidir, não tem medo de fazer, e por maioria de razão terá acertado em algumas vezes, terá errado noutras, mas nunca foi indiferente nem nunca deixou de fazer uma diferença. Como a avaliação que eu faço é que acertou muito mais do que aquilo que errou, e que tem de facto um carisma que salvaguarda a amplitude do Partido Socialista, nomeadamente por poder dialogar à esquerda e ao centro. Acho que Pedro Nuno Santos é mesmo aquele que melhor posicionado está, mas como diretor de campanha do Pedro Nuno Santos há uma coisa que eu também vos posso assegurar: o clima que se vive no Partido Socialista é de absoluta tranquilidade democrática, e encaro com uma enorme naturalidade alguns apoios pontuais que, por exemplo, no Distrito de Setúbal se vão vendo para José Luís Carneiro, que, sendo muito poucos, merecem ser tão respeitados como aqueles que apoiam maioritariamente Pedro Nuno Santos. E eu
tudo farei para que não exista nenhum tipo de pressões, nenhum tipo de mau clima, que aliás, deixem-me dizer-vos que não existe mesmo de todo. São das eleições mais calmas que assisti até agora no Partido Socialista, com mais do que uma lista, e portanto é com naturalidade que o PS vai resolver as suas eleições no dia 15 e 16, para depois nos concentrarmos, e aliás desde já, mas principalmente aí, naquele que é o combate que realmente interessa, que é placar a direita do retrocesso, a direita do ataque às liberdades, direitos e garantias. Ainda vamos também ver como é que evolui esta campanha, porque também é verdade que ainda estamos muito no início, embora o André Pinotes Batista já diga que consegue ver aqui uma diferença quanto à serenidade e cordialidade entre as diversas candidaturas, e também, apesar daquilo que André Pinotes Batista estava a dizer, que não aceita essa compartimentação entre os apoiantes de uma e de outra destas duas principais candidaturas, o que é certo é que existe essa ideia de que José Luís Carneiro está mais à direita e Pedro Nuno Santos mais à esquerda, e existem posicionamentos, afirmações que corroboram, pelo menos em parte, essa tese, como por exemplo Pedro Nuno Santos já ter feito uma demarcação e garantindo que o PS com ele não será a muleta do PSD, ou seja, não admite viabilizar um governo do PSD, coisa que José Luís Carneiro ainda não disse. E eu aproveito esta perspectiva para introduzir na conversa Nuno Carvalho, do PSD. Nuno Carvalho, parece-lhe a si, como social-democrata, que com José Luís Carneiro seria mais fácil um atendimento pós-eleições, ou acha que é indiferente ser um ou outro candidato? Muito boa tarde, Francisco Rito. Boa tarde também aos colegas de painel e naturalmente aos ouvintes. Eu acho que, em primeiro lugar, o PSD, antes de olhar para aquilo que é a composição do Parlamento, o que tem que fazer é oferecer aos portugueses a melhor escolha de desenvolvimento do país e tentar ganhar a confiança dos portugueses no sentido de esse programa ter as melhores hipóteses possíveis de ser concretizado. É evidente que é difícil a maioria. Nuno Carvalho, estamos a ouvi-lo com cortes. Não sei se é possível melhorar esta ligação. Estão a ouvir? Agora momentaneamente, ficamos a ouvir. Espero que continue a ser possível continuar a ouvi-lo. Sim, Nuno. Eu peço desculpa que estou em andamento, mas eu creio que agora será sempre estável. Sim, agora estamos a ouvi-lo bem. Podem continuar a ouvir. E, portanto, dizem eu que, naturalmente, o que se espera é que o Partido Socialista, quando eventualmente se tiver que pronunciar sobre o modelo de país que tiver que defender, se não for o país, se não for o partido vencedor, é que terá que dizer o que é que quer, se quer eventualmente ser uma força de bloqueio, remeter-se à oposição, ou se é um partido que, de facto, se tem este ímpeto reformista, como dizia André Pinotes Batista, que até agora não foi visto, porque eu não vi nenhuma reforma da justiça a ser feita, não vi nenhuma reforma que atacasse os principais problemas do país a nível de desenvolvimento, como os próprios licenciamentos, que é um custo de contexto brutal. Enfim, pode-se falar muito em vontade de reformar, isso eu acredito, que haja essa vontade, não duvido que exista, mas a verdade é que resultados destes últimos 8 anos de governo socialista, nos quais fizeram parte ambos os candidatos, essas reformas não existiram. Mas é importante que reconheçam que elas são necessárias e, portanto, não só no ponto de vista daquilo que é a reflexão que o PS fará internamente, quando se traduz no cenário mais provável, que é o Partido Socialista perder as eleições, e no cenário mais provável, que é a direita ter mais votos que a esquerda, que neste contexto o Partido Socialista esteja disponível para estar ao lado daquilo que é o caminho que ajuda a desenvolver o país. Como de resto o PSD já esteve no passado, isso já aconteceu com governos de José Sócrates, com governos de António Guterres, não é algo que é propriamente novo. E aí, indo em contra a sua questão, Francisco Rito, de facto, nota-se que, eu não lhe vou chamar radicalização, que eu acho que Pedro Nuno Santos não é radical nesta posição, eu acho que ele há de rever esta posição. Mas, enfim, tenta-se mostrar mais inflexível, mais rígido, para tentar marcar alguma diferença. Eu acho que isso é essencialmente uma estratégia eleitoral, com os olhos mais postos nas eleições legislativas do que propriamente nas eleições internas. Se bem que acho que há uma diferença que há de registar entre os dois candidatos. Eu não quero aqui, enfim, intrometer-me nas eleições internas do PS, não sei qual será o candidato vencedor, mas há aqui, óbvio, um óbvio posicionamento a nível dos dois candidatos que é distinto, que é o facto de Pedro Nuno Santos já dizer que está disponível para acordos com o PCP, com o Bloco de Esquerda, e José Luís Carneiro dizer que não.
E, portanto, se quiserem, pode-se aplicar o velho ditado, e o André Pinhos Batista não levar a mal, diz-me com quem andas e eu digo-te quem és. Pelo menos com quem Pedro Nuno Santos quer andar, nota-se que de facto há uma clássica. Pode até o Bruno Dias levar a mal, não sei. Não sei, porque isso é um anúncio que foi feito por parte de Pedro Nuno Santos. Se ele leva a mal os anúncios de Pedro Nuno Santos, isso de Bruno Dias irá expressar a sua opinião. Mas a verdade é que ele disse isso. Nuno, eu peço desculpa de interromper, mas quero o Francisco na sua questão. Eu peço desculpa de interromper, não é meu hábito, mas já o Francisco na intervenção, quando disse que o Pedro Nunes disse que não seria muleta do PSD, isso é textual, mas que Zé Luís Carneiro não se tinha pronunciado sobre a matéria. Não é assim? Zé Luís Carneiro disse que viabilizaria um governo do PSD. E relativamente ao PCP e ao Bloco de Esquerda, eu peço desculpa, pode ser a percepção generalizada, mas Pedro Nuno Santos não disse isso. Pedro Nuno Santos, a única coisa que disse foi que António Costa alargou, implodiu aquela invenção de Paulo Portas do arco da governação e que não era ele que ia fechar portas, mas ele não disse nada do Bloco e do PCP. Não ouvi Pedro Nuno Santos dizer nada disso. Portanto, estamos a debater em base com percepções. Mas pronto, se quem anda comigo é quem diz que eu sou, o Bruno Dias dirá quem é o Bruno Dias, isso a mim não me envergonha. Oh, André, eu agradeço muito aqui a intervenção da André Pinhos Batista, porque ela até, eu diria, esclarecedora. Porque, quer dizer, o Parlamento é feito de alguns partidos e há um universo limitado de escolhas. Portanto, se o Partido Socialista não se quer dar, entre aspas, minimamente com o PSD em nenhuma circunstância, é evidente que o Partido Socialista ou está a apontar para a maioria absoluta, que seria algo que eu creio que, enfim, é legítimo toda a gente dizer que quer ter maioria absoluta, mas depois há a realidade. Eu acho que quem é candidato a secretário-geral do Partido Socialista e, consequentemente, potencial a candidata a Primeiro-Ministro do país, atua numa base da realidade. E, portanto, sabendo que exclui o PSD, tem que incluir outros partidos, porque sabe que a maioria absoluta está longe de ser uma realidade. E por isso, vamos aqui entender, ainda que eu por acaso pensei mesmo que tivesse dito isso, que estaria disponível para essa aliança, mas eu queria que disse por outras palavras. E José Luís Carneiro disse-o por outras, foi mais claro, se calhar até José Luís Carneiro do que Pedro Nuno Santos. Mas eu não creio que, aliás, Pedro Nuno Santos tinha problemas de clareza. Eu acho que ele só não tinha que dizer, porque isso é óbvio, é evidente. Por exclusão de partes é uma evidência. E assim é já desde há muito tempo. Isso aliás, é um traço, uma característica do perfil político de Pedro Nuno Santos, não só quando foi secretário-geral dos Assuntos Parlamentares, secretário-de-Estado dos Assuntos Parlamentares, que fez parte do cimento que criou a Geringonça, foi uma das pessoas que ajudou a construir a estabilidade governativa para o Partido Socialista. É natural que tenha esses laços, tenha essa vontade, tenha essa visão, num projeto em que ele no passado esteve fortemente empenhado. E eu não acho que isso seja criticável, quer dizer, eu acho que ele é criticável do ponto de vista dele assumir essa opção. Acho perfeitamente natural que assim o faça. Agora, isso de facto é daí a minha percepção, claro, evidente de quem eu não quero ter conversa com um partido como o PSD, que está à direita do PS, há outro candidato que diz eu estou disponível para conversar com o PSD, que está à direita do PS, e já por aí podemos pensar que há um que não quer minimamente olhar para o centro-direita, que é aí que o PSD está, tal como eu acho que o Partido Socialista está no centro-esquerda. Eu não sou desses que anda para aqui extremar posições. Acho que há um campo de centro-esquerda no PSD, centro-esquerda no PS, e um campo de centro-esquerda no centro-direita no PSD. Agora, é evidente que quando Pedro Nuno Santos tem esta relação com o PSD, só por aí parece-me claro e evidente que tem uma inclinação mais para a esquerda. E se não disse claramente que quer falar com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e eventualmente até com o LIVRE, falará com quem? Quer dizer, são os partidos que estão à esquerda, ele não vai ter maioria absoluta em nenhuma circunstância. E até já disse, referi aqui, acho que o cenário mais provável é que a maioria parlamentar que exista seja uma maioria de direita e que o cenário mais provável é que o PSD seja o partido mais votado de todos. Falo como cenário mais provável, como também, enfim, pode vir a não ser, como é evidente, os partidos hão de ir a eleições, os partidos vão apresentar os seus programas, mas eu creio que esse é o cenário mais provável devido à crise política que foi criada. Portanto, respondendo de forma clara àquilo que Francisco Rito disse, não é a questão do candidato que é melhor para o PS do ponto de vista das legislativas. Agora, eu acho que é importante termos candidatos do ponto de vista daquilo que é necessário para o país. Eu não vejo uma reforma na justiça, eu não vejo uma reforma fiscal, eu não vejo uma reforma de licenciamento ser feita com o PCP e com o Bloco de Esquerda que defenda aquilo que é uma visão sequer normal do Partido Socialista. Acho que o que seria mais normal para o Partido Socialista era fazer uma reforma dessas, ou sozinho com a maioria absoluta, que já perdeu, já queimou essa oportunidade, ou então com um partido que defende um nível de desenvolvimento de uma economia aberta ao mundo lá fora, integrada com a União Europeia, com os seus parceiros comerciais principais, como é o caso dos Estados Unidos
e muitos outros, com capacidade de dialogar com outros países mais distantes e manter esse diálogo, como Portugal tem feito com vários outros países, em vários outros quadrantes e vários outros continentes. Portanto, é uma economia que, de facto, aposta numa visão de país que é diferente daquela que o Bloco de Esquerda e o PCP defendem. É diferente. Não quer dizer que eu esteja aqui a dizer que não é legítimo que agora que o PS faça esse flic-flac e vá agora defender que nós possamos ter posições de uma economia mais protecionista, mais fechada, com mais Estado. Não é legítimo, tudo bem. Mas eu acho que isso, claramente, não defende os interesses do país. Uma posição em que pode haver vasos comunicantes com aquilo que é o interesse nacional, como já Luís Carneiro disse, que está disponível para apoiar o PSD naquilo que nós podemos fazer de melhor para o país e desbloquear algumas reformas estruturantes, eu acho que é uma posição responsável. E diria eu até que isso eu quase que, enfim, quase que estou a dar aqui, permitem-me a expressão, um tiro no pé, porque de facto isto valoriza aquilo que pode ser um futuro candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista, porque, como o próprio André Pinotes Batista disse, não são favas contadas. Mas a verdade é que esse tipo de perfil político, que é de alguém que quer efetivamente ter vasos comunicantes com partidos políticos que possam vir a desenvolver um projeto político desbloqueador dos principais entraves de desenvolvimento do nosso país, é um caminho muito melhor do que aquilo que é, enfim, algo que nos vai voltar a dar ao mesmo, porque com a geringonça o país não reformou absolutamente nada, absolutamente nada. E António Costa também não deu sinais de querer renovar ou reformar nada na maioria absoluta. Porventura, se calhar havia um trabalho por fazer, alguma reforma dentro da gaveta que não veio cá para fora, não ficamos a conhecer. Nunca ficaremos a saber. Mas a verdade é que o resultado, até agora, foi muito pouco ou quase nenhum. Nuno Carvalho, vamos ouvir o... Só para terminar, o PS tem um papel a desempenhar na democracia portuguesa. E acho que José Luís Carneiro está a perceber isso e talvez Pedro Nuno Santos não esteja a perceber. Bruno Dias, imagino que não me queira dizer quais são as suas preferências, muito menos as do PCP, nesta disputa entre estes dois candidatos principais no Partido Socialista, mas há aqui um raciocínio que me parece que é admissível, que é, se Pedro Nuno Santos se posiciona mais à esquerda, estará mais no espectro eleitoral do PCP, de disputar eleitorado ao PCP, não seria desejável um candidato que se posiciona um pouco mais à direita e que pode deixar o eleitorado de esquerda mais disponível? Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, Francisco Alves Rito, boa tarde. Olá, André Pinotes Batista, olá, Nuno Carvalho, um abraço grande a todos os nossos ouvintes. Eu estava aqui a ouvir-vos, estava aqui muito entretido, com muita atenção, até acho que já falaram de mim um bocadinho, a ver com aquela conversa do diz-me com quem andas, e depois o André disse, vê lá, o Bruno disse o que é que ele tem a dizer. Vamos a ver. Aquele provérbio do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, que é um bocadinho a base do raciocínio do Nuno Carvalho. O Nuno Carvalho já declarou aqui quem é que apoia. Eu estou como aquele velho ditado que às vezes aparece no futebol, das queira que empatem. Eu não sei se disse isto já na outra semana, mas entre um e outro venha ao PS e escolha. Porque eu creio estas conversas e debates políticos entre pessoas que, comentando a vida política, naturalmente têm origens, não é? Fazem parte de partidos políticos, e eu faço parte de um partido político, que é o PCP, e portanto não me passa para a cabeça estar a dizer que aquele candidato é melhor que o outro, ou que aquele serve mais este objetivo do que o outro. Nada do que eu disser poderá ser usado, espero eu, para puxar mais por este candidato ou pelo outro. Acho que foi sem querer, mas o Nuno Carvalho já se descaiu e já deu a entender algumas coisas das preferências dele. Eu não farei tal coisa. Mas, enquanto eu vos ouvia, e estava aqui a pensar naquelas... Eu peço de interromper, eu só não tomo por garantir é que o PS fechou para obras. E, portanto, eu acho que o PS neste momento tem dois candidatos que neste momento também atacam o PSD. E eu acho que é fundamental pronunciarmos sobre eles, não é? Portanto, mas eu percebo a lógica, mas eu naturalmente que respeito as escolhas dos militantes do PS.
Claro, não, mas isso, uma coisa que eu acho que os participantes deste debate ao longo do tempo, o André Pinotes Batista, o Nuno Carvalho e eu próprio, ao longo do tempo, ao longo das muitas emissões deste debate, nós temos sempre feito questão, todos nós, de respeitar e salvaguardar a vida interna, o funcionamento, a intervenção dos partidos uns dos outros. Portanto, uma coisa são as opções dos respectivos partidos e as suas decisões, outra coisa depois é a forma como vem para o debate político, defender as suas opções e as suas propostas, e aí, naturalmente, já comentamos e entramos noutra esfera da discussão. Ora bem, eu queria dizer duas coisas rápidas. Uma coisa é a atuação e a atitude dos dirigentes e dos governantes do Partido Socialista em função dos respectivos enquadramentos do momento político, das correlações de forças. Olha, até vou citar um filósofo espanhol que nem sequer era marxista, que era o Ortega y Gasset, que tinha aquela frase que ficou famosa, não é? Que o homem é o homem e as suas circunstâncias, não é? Portanto, o contexto, não é? O contexto, a circunstância de quem toma decisões, e de facto, quer José Luís Carneiro, quer Pedro Nuno Santos, eram uma coisa quando não tinham maioria absoluta e passaram a ser outra coisa. Aliás, o próprio Pedro Nuno Santos, ainda me lembro, em contexto de maioria absoluta PS, a defender a privatização da TAP, não é? E outras situações em que José Luís Carneiro, por exemplo, deputado do PS, num contexto de maioria relativa, manifestava abertura para outras situações que hoje, pelos vistos, já não aceita. Isto para dizer o quê? Para dizer aquilo que nós desde o início sempre dissemos, é que a correlação de forças entre os partidos decide muito mais do que parece, e ao contrário do que o Nuno Carvalho há bocadinho disse por simplificação. Eu sei perfeitamente que o Nuno Carvalho sabe que não há eleições para Primeiro-Ministro, e também sei que o Nuno Carvalho não quis tentar passar a ideia de que as eleições são Primeiro-Ministro, e portanto quando nós dizemos fulano ou cicrano é candidato a Primeiro-Ministro, é uma simplificação de linguagem. Só que essa simplificação de linguagem, mesmo sem querer, engana as pessoas, porque, especialmente em distritos como o de Setúbal, em que estamos a falar precisamente entre deputados eleitos pelo distrito, em que nós falamos do papel que os deputados têm, é muito importante lembrar sempre que as eleições legislativas servem para eleger deputados, e da correlação de forças que houver na Assembleia da República é que sai depois a política e o governo que vão prevalecer daí para a frente. E foi isso que aconteceu em 2015. Nunca se esqueçam, queridos amigos, em 2015 houve uns rapazes que disseram o PS só não será governo se não quiser. Estava o PSD a tirar foguetes ao ar e o CDS, estava aí o pessoal da direita em grande festa, e depois veio o camarada meu, que é o Jerónimo de Sousa, dizer o PS só não será governo se não quiser. Numa altura em que estava o António Costa a dar os parabéns ao PSD, não se esqueçam. E, portanto, a correlação de forças que sair das eleições é que vai determinar muito. Também já ouvi dizer, e concordo, que a vida das pessoas foi de uma maneira quando o PCP tinha mais força, e foi de outra maneira. Eu estava aqui a ouvir-vos, e foi de outra maneira quando objetivamente tivemos menos força para influenciar a política, e a política tornou-se mais desfavorável para a vida das pessoas. Eu estava a ouvir-vos com muita atenção sobre certos governantes, certos políticos, certos candidatos, mais para a esquerda, mais para a direita, falam mais com este, falam mais com aquele, e eu estava a ouvir-vos e a pensar, está bem, mas vamos ao concreto. Vamos às rendas da casa, vamos à proteção dos inquilinos, vamos ao controle dos preços. Os preços dos bens alimentares já voltaram outra vez a um nível superior àquele que estava antes do IVA zero. O IVA zero ainda não
acabou. O IVA zero ainda está em vigor. O preço desses bens alimentares já está ao nível do que era antes de entrada em vigor. Continuamos com os salários a não chegar ao fim do mês. Então vamos lá falar do concreto. Como dizia o meu camarada, como dizia e diz muitas vezes ainda, o Jerónimo de Sousa ainda continua a dizer esta frase que eu acho que é muito verdadeira. O problema não é com quem, é para fazer o quê? E como nós vemos que a questão central é para fazer o quê, é para tomar decisões em que sentido, não é? Porque nós estamos a criar riqueza. Atenção a isto, o Nuno Carvalho, eu acho que o Nuno Carvalho não se vai zangar comigo porque estava tanta gente naquela sala hoje de manhã, naquele pavilhão daquela escola de Santo André, no Barreiro. O Nuno Carvalho disse uma coisa hoje de manhã num debate com estudantes, em que estávamos com outros deputados, em que ele disse uma coisa muito verdadeira. O problema do investimento é que há um regime com dificuldades, com procedimentos difíceis e com questões administrativas complexas para quem vai investir quando se trata de milhares de euros, mas depois há outro regime completamente diferente, parece que estamos noutro país, para investimentos de muitos milhões de euros. Ou seja, aquilo que falava há pouco o Nuno Carvalho sobre a questão do investimento, ora, é precisamente na questão dos pequenos empresários, quando tentam investir, quando tentam fazer a sua atividade, quando os trabalhadores criam riqueza e a economia tem de andar para a frente, acabam por ser sempre os mesmos a ganhar, muito, com o sacrifício de quase todos, e acabam por ser sempre os mesmos a pagar, que é a grande maioria. Bruno, e portanto é uma questão mesmo de opções políticas. Para como concluir, diz o meu camarada Jerónimo, e também o meu camarada Paulo Raimundo, isto não é tanto a questão de quem, é mesmo uma questão de fazer o quê. E bem dizia o Bruno Dias que não nos ia deixar perceber quais são as suas preferências e realmente não disse, não se consegue perceber, efetivamente. Para concluir este tema, o primeiro a falar foi André Pinotes Batista. Não sei se ainda quer dizer alguma coisa, mas tem que ser mesmo assim, de forma muito telegráfica para passarmos ao segundo tema de hoje. Penso, aliás, que neste caso se justifica não dissociar aquilo que é a sucessão do PS da própria crise política, apesar de eu ir ser sintética, acho que aproveito aos nossos ouvintes, aliás, peço desculpa aos telespectadores, é da minha agenda mais daqui nada, e já agora quero-vos pedir desculpa pela entrada em direto da minha linda filha, mas é mais uma prova quando nós dizemos que os políticos também são gente, e então, no meio destes programas de rádio, às vezes as necessidades da parentalidade impõem-se. Peço desculpa por essa ligeira entrada da Leonor, mas toda a gente certamente me perdoará. Não tenho que pedir desculpa porque não incomoda nada. É importante que não se perceba qual é que é o posicionamento do Bruno Dias, porque o posicionamento do Bruno Dias para a liderança do PS não interessa nada. E o Bruno Dias, obviamente, que também não quereria que eu fosse botar faladura sobre se o secretário-geral do PCP devia ser este ou ele próprio. Perguntavam-me em determinada altura se eu não achava que o Bruno Dias era melhor que o Paulo Raimundo. Eu não respondo a essa pergunta. Não quer dizer que eu não tenha a minha opinião, mas eu não sou militante do Partido Comunista e, portanto, isso não me interessa. Mas acho muito sintomático, sem querer com isto dizer que o Nuno não tem direito à sua opinião, porque tem, como é evidente, e porque são posicionamentos políticos, e porque vamos ser claros. Esta disputa interna do PS é uma antecâmara da disputa nacional que vamos ter, e eu não quero dar por encerrado umas eleições que ainda nem começaram, porque respeito os militantes do meu partido, e eu não posso dizer-vos o que é que eu acho que vai acontecer no resultado das eleições internas do PS, mas sei que no PSD existe uma percepção clara de quem é que tem que ser atacado. E portanto, eu compreendo perfeitamente a predileção que a direita tem pelo meu camarada José Luís Carneiro. Eu queria me centrar numa questão. Sim, para concluir, André, aquilo que é o nosso posicionamento político. E várias vezes aqui tenho dito, e volto a insistir nisto, que o problema da distribuição de riqueza não deve ser deixado ao PCP e ao Bloco de Esquerda, e que o PS tem a obrigação, isto não é uma crítica ao PCP e ao Bloco de Esquerda, é uma luta minha, que o PS tem a obrigação de demonstrar que a distribuição de riqueza e o aprimorar do elevador social não são uma coisa dos radicais do PS, são uma coisa essencial para a construção da sociedade que eu defendo. E eu quero dizer isto porque o Bruno pergunta, não é com quem, é para quê. Na parte que eu consiga, na parte que esteja ao meu alcance,
aquilo que tenho dito ao meu candidato, aquilo que tenho dito à pessoa, que não é o com quem, mas à pessoa com quem eu quero fazer o quê, é que esta questão é essencial. Além das defesas das liberdades, tem que ser um nevrálgico para o PS e central para o PS uma reforma da forma como são distribuídas a riqueza que é produzida. E isto, para mim, os nossos ouvintes têm percebido, isto não é um património do PCP nem do Bloco de Esquerda, e nos últimos anos nem sempre o PS tem estado suficientemente presente, e julgo que Pedro Nuno Santos, além das qualidades de liderança, de mobilização e de capacidade intelectual que tem também esta prioridade. Eu até diria de outra maneira: se querem meter um rótulo no homem, metam um rótulo no homem, que isso faz parte da vida política, que tenham predileções, mas há uma questão que para mim é mais importante, é porque é que eu apoio o Pedro Nuno Santos, porque acredito, por exemplo, que a vida das pessoas com o Pedro Nuno Santos vai melhorar. É que o Luís Montenegro não gosta muito do Pedro Nuno Santos, eu sei porquê, e não é porque o Pedro Nuno gosta do povo, é porque o povo também gosta do Pedro Nuno Santos, e portanto existe esta questão. Eu não dou por certo nenhum resultado nas legislativas, nenhum. Tenho, aliás, uma nota que quero dar. Numa semana e meia, o número de indecisos numa das sondagens aumentou de 8,8% para 19%. Isto diz muito sobre a instabilidade política que o professor Marcelo Rebelo de Sousa mergulhou o país com a decisão que tomou, e se calhar podemos partir daí para o tema seguinte. Sim, mas dizer, André, deixe-me só... Sim, vamos resolver a nossa liderança. E não vale a pena terem a tentação, o meu camarada José Luís Carneiro, que não se sinta tentado a ligar a ninguém do PSD, porque vão ser os militantes do PS que vão decidir, e vão decidir com certeza bem, e nós estaremos todos juntos, não é depois das eleições, é já estamos. Vamos passar ao segundo tema, mas só dar a oportunidade ao Nuno Carvalho. Não sei se quer dar alguma resposta a André Pinotes Batista, mas tem mesmo que ser muito rápido, Nuno, para passarmos ao segundo tema. Não, eu entramos do segundo tema. Sim, obrigado. Ok, obrigado. Então, desta vez, eu pedia a Bruno Dias, para começar o segundo tema, a crise política. O Primeiro-Ministro deixou bem claro que acha uma insensatez o Presidente da República ter optado pelas eleições. Vê alguma lógica neste entendimento, Bruno Dias? Vamos lá ver. A questão central é que, a partir do momento em que está criada uma situação desta natureza na vida política nacional, e a partir do momento em que o Primeiro-Ministro responde desta forma à situação do processo de investigação das autoridades judiciárias em andamento, tal como nós vemos, eu creio que foi praticamente unânime, foi largamente maioritário do ponto de vista do quadro político, não é? E do sistema político no nosso país. Foi praticamente unânime a consideração de que a clarificação desta situação e a forma de resolver esta crise política era irmos para eleições. Julgo que há aqui uma divergência, não é? Eu pessoalmente e o meu partido temos dito, e muitos outros neste país temos dito, que o mais importante era estabilizar e estabelecer o quadro político para o futuro, e isso incluía estabelecer nesse novo quadro as opções políticas centrais, e isso inclui o Orçamento de Estado. Se bem estamos lembrados, há 2 anos, faz agora 2 anos, não é? 2 anos e poucas semanas, o PCP disse que não concordava com um Orçamento de Estado que não resolvia os problemas urgentes do SNS. Sim, falámos nisso aqui a semana passada e foi possível encontrar um outro Orçamento de Estado. Sim. E em resultado daquela situação que na altura se verificou, tivemos eleições. Depois também houve atrasos por causa do processo eleitoral e de reclamações no quadro das eleições da imigração, etc. O que é certo é que nós podemos ter um processo eleitoral mais rapidamente, podíamos ter, se o Presidente assim quisesse. No entanto, o Presidente da República e os partidos da direita concordaram em fazer este orçamento e em aprovar este orçamento que o Governo PS apresenta, o que também diz bastante sobre as opções de política orçamental que estão aí em cima da mesa. Moral da história. Esta crise política, como já foi dito, e foi dito por praticamente toda a gente, resolve-se com eleições. Nas eleições nós vamos ter possibilidade
eu diria até temos a oportunidade de colocar o país num caminho mais justo. Atenção a isto. Eu já disse a muitos amigos meus que a situação que nós tínhamos há 2 anos, de uma autêntica chantagem, de uma pressão enorme que foi colocada sobre as pessoas, rapidamente ficou à vista, na verdade, o que é que estava a acontecer e quais eram os resultados daquele falso dilema em que colocaram as pessoas, não é? Ou seja, aquela ideia de que era necessário estabilidade, que era necessário até reforçar uma maioria absoluta, de que era necessário dar mais força ao governo PS, porque senão vinha aí a direita e a extrema-direita. Bom, então eu creio que neste momento está a começar a ficar mais claro para a população, para as pessoas em geral, está a ficar mais claro, afinal, para que é que serviu aquela opção de dar mais força a um governo que afinal não tinha essa estabilidade toda, que afinal não tinha essas respostas porque recusou-as no debate do orçamento há 2 anos e o resultado foi o que se viu. Portanto, eu creio que a decisão Bruno, de dar a palavra às pessoas, temos que avançar. Ao povo, é uma decisão boa, devia ser mais rápido. Em todo o caso, a minha mensagem é: temos agora uma oportunidade, mais vale não a desperdiçar. E vamos também ouvir Nuno Carvalho, do PSD. A mesma pergunta: acha que o Presidente da República foi sensato ao optar pelas eleições, ou os argumentos do Primeiro-Ministro, do contexto internacional e dos desafios que o país enfrenta no momento sensibilizam-no de alguma forma? Bom, eu creio que aqui há 3 aspectos. Há o aspecto da convocação das eleições, há o aspecto ou a dimensão do tempo em que as eleições são convocadas e, em terceiro lugar, eventualmente até aqui a dimensão formal de todo este processo. Quanto às eleições, parece-me evidente que elas tinham que ser convocadas. Não há margem nenhuma de dúvidas quanto a isso, porque o próprio contexto em que tudo se desenvolveu era um contexto em que era importante haver uma clarificação política, que é o que as eleições permitem trazer, do ponto de vista daquilo que é a confiança que os portugueses querem depositar no governo. E se decidirem que querem o mesmo governo que o Partido Socialista, assim será. Se decidirem que querem uma alternativa, então assim será também. E eu creio que essa oportunidade foi mais do que aberta quando o Sr. Primeiro-Ministro se demitiu, e não tenho dúvidas nenhumas que o Sr. Primeiro-Ministro, independentemente de defender outro caminho, tinha plena consciência de que era mais que provável, se não mesmo talvez mais provável até, o cenário de convocação das eleições antecipadas. E, portanto, estou certo que, inteligente e ponderado como é António Costa, apesar de discordar dele, não lhe retira as qualidades da sua inteligência e visão política, sabia perfeitamente que esse era um dos cenários. E, portanto, não foi com certeza nem o Dr. António Costa, nem o Partido Socialista apanhados de surpresa, até porque o próprio PS, através das palavras de Carlos César, referiu que estava preparado para os 2 cenários, quer eleições, quer novas. E depois, de resto, confesso que, da parte da posição de todos os outros partidos, respeitando aquilo que o Bruno Dias disse, mas a verdade é que, da parte de todos os outros partidos, estar aqui a discutir se devia haver ou não eleições quando o Sr. Presidente já sabia que era quase certo que iria tomar essa posição, acho que não valia, acho que não ia ajudar muito àquilo que era a estabilidade institucional que todo este processo necessita, se é que isso é possível conferir alguma estabilidade institucional com todo este abanão que as instituições sofreram. O segundo aspecto, que é quando é que deveria marcar as eleições. Eu confesso que, na minha opinião, para mim seria um quanto antes, de preferência até este ano. Consigo compreender os diferentes desafios que isso representaria, em particular até para o próprio Partido Socialista, e eu creio que todos nós queremos que os partidos que melhor podem ir preparados a umas eleições devem poder ir o mais bem preparados possíveis. Eu já dizia isto antes, quando foi o caso do PSD, quando houve eleições internas, não muda agora de opinião. E, portanto, acho que esse é um fator de ponderação que não pode deixar de ser tido em conta. E por isso é evidente que, havendo até inclusive, aqui neste caso, a conjugação de 2 coisas, que é um orçamento que havia muitos setores da sociedade portuguesa que queriam que fosse concluído este processo orçamental por uma questão de estabilidade, e, portanto, consegue-se perceber a percepção dessa responsabilidade, apesar de eu discordar em absoluto do conteúdo do orçamento. A verdade é que ele confere verdadeiramente
enfim, estabilidade a saber que passamos o ano com um orçamento aprovado, resta saber se depois a margem que isso retira, e é daí que eu depois discordo, a margem que isso retira ao futuro governo, porque eu creio que é meio óbvio que o futuro governo fica com o seu primeiro ano de legislatura muito limitado devido ao Orçamento de Estado que fica aprovado. Sendo certo que isto não colocaria em causa o salário mínimo, não colocaria em causa o aumento de pensões, não colocaria em causa, por exemplo, também o apoio à habitação. Nuno Carvalho tinha falado de 3 fatores e ainda falta o terceiro, que era um fator mais formal da forma como isto está a ser feito, ou já estava relacionado com o Orçamento de Estado? Por último, mesmo para concluir, Sim, muito rapidamente, senão nem teremos tempo de ouvir o André. Isso é muito rápido e sintético. Que é um fator que eu espero que ninguém venha a suscitar, mas que é um fator relacionado com a legalidade do processo, do ponto de vista constitucional. E isso porquê? Porque nós temos um governo em que o Sr. Presidente da República não aceitou a demissão do Primeiro-Ministro, adia a aceitação da admissão do Primeiro-Ministro para manter um governo em plenitude de funções. Ora, um mecanismo de convocação de eleições num determinado prazo, que é de 55 dias, da Constituição, é precisamente para evitar isto que está a acontecer. Ou seja, é para convocar eleições o mais rápido possível. E para que não se venha a protelar um governo que está demissionário. E, portanto, isto foi uma finta que foi feita à Constituição por parte do Sr. Presidente da República. E ainda que eu perceba as questões políticas por trás disto, tal como já referi no Caiu a chamada com Nuno Carvalho. Agora sim, Nuno, houve aqui uma interrupção, mas penso que o essencial já estava dito e estamos já apenas com 4 minutos de programa. Vamos pedir agora ao André Pinotes Batista para nos dar a sua opinião também, sob pena de não ficarmos com a sua posição. André Pinotes Batista, sobre esta questão das eleições antecipadas e do Primeiro-Ministro dizer claramente que não achou sensato, qual é a sua opinião? 10 minutos eu não consigo tratar um assunto tão sério. Conto muito, podem ficar com uma sensação sobre a minha posição. Vou tentar ser sucinto. Com a promessa de voltarmos no próximo programa, sim. Não vou mesmo ficar com a minha posição, mas a pergunta que eu coloco é como é que chegamos até aqui. E chama a atenção que estou a citar a doutora Maria José Fernandes, hoje num artigo que é escrito no Público, e estou a falar da Procuradora-Geral Adjunta do Ministério Público, que fala em abuso da investigação e que fala num conjunto de coisas que merecem uma reflexão. Mas como não tenho tempo, e também poderia citar aqui as posições de Zita Seabra, de Miguel Sousa Tavares, não são eleitores do Partido Socialista, eu vou ser claro aqui numa questão sobre o Presidente da República e voltaremos quando houver tempo para uma análise mais séria. Nós, citando uma expressão do Nuno Carvalho, é preciso ver o contexto em que tudo isto se deu, mas depois nós não sabemos o que é que isto quer dizer exatamente. Mas eu queria dizer, no dia 30 de março de 2022, um Presidente da República excessivamente palavroso dirigiu-se a um Primeiro-Ministro eleito, escolhido por uma maioria parlamentar, que, como Bruno Dias disse, nós elegemos deputados, não elegemos Primeiro-Ministros, e respondendo a uma intriga ou uma especulação sobre aquilo que seria o seu futuro num cargo europeu, coisa que nunca se saberá se existia ou não existia, disse-lhe que esta maioria absoluta era sua, contrariando tudo o que está escrito na Constituição, e que se não fosse ele, dissolveria a Assembleia da República. Neste momento, neste dia 30 de março de 2022, de tomada de posse do governo António Costa, após toda a agitação que houve, até com os círculos fora da Europa e do resto do mundo, desenhou-se o contexto em que tudo isto se deu. Foi o contexto em que o Sr. Presidente da República limitou a sua própria ação e chegados aqui dizemos, bem, não havia alternativa se não marcar eleições. Bem, realmente, depois do Sr. Presidente da República tudo ter feito para chegar a um ponto onde não havia alternativa, nós podemos nos esquecer, podem querer fazer olvidar que existe uma investigação que deixa as maiores dúvidas, existe todo um caso de justiça sobre o qual eu prefiro não falar, mas há uma coisa que eu posso falar. O contexto em que tudo isto se deu é um contexto em que, perante uma demissão de um Primeiro-Ministro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estava refém da sua
verborreio institucional. Eu não me estou a referir à pessoa, eu não me estou a referir ao que diz, estou-me a referir à forma como, se tivesse optado pelo silêncio, Marcelo Rebelo de Sousa tinha outras opções em cima da mesa que não teve. E chama a atenção do seguinte, porque sei que tenho pouco tempo, foi aqui dito que havia um largo consenso, 8 conselheiros de Estado votaram contra esta solução e 8 votaram a favor. O Sr. Presidente disse que era a sua solução. Mas Marcelo Rebelo de Sousa ficará na história como o único Presidente que dissolveu 2 Assembleias da República, uma delas com maioria absoluta, e sobre a instabilidade dar esta nota a título pessoal. O que é facto é que a dita geringonça que tanta gente perturba chegou até ao fim, e uma maioria absoluta que os partidos se posicionam com as suas bancadas em maioria absoluta ou relativa. Chama a atenção para uma última nota sobre o artigo da Sra. Procuradora-Geral Adjunta, da sua Procuradora Adjunta que citei no Público de hoje. Diz a Sra. Procuradora, não estou a citar ipsis verbis, mas diz isto: há um particular político de extrema-direita que está muito contente em capitalizar em cima destas alegações que não se percebem o que são, e convido mesmo à leitura. E não é nenhum de nós, nem é nenhum de nós que aqui está representado, mas eu chamo a atenção que Marcelo Rebelo de Sousa corre o risco de ser o patrono político da ascensão da extrema-direita em Portugal. Enfim, o Sr. Presidente da República tem o seu mandato, interpreta-o, mas de facto quando um titular de cargo público limita a sua própria ação, pode dar por si perdido no seu próprio labirinto, pode dar por si perdido nas suas próprias palavras, e por muito que se tenha boa imprensa, por muito que se tenha sorrisos, por muito que se disfarce algumas coisas menos aceitáveis, o legado de Marcelo Rebelo de Sousa também estará para ser avaliado pela história e não irá nunca rimar com estabilidade. Obrigado, André, por conseguir ser tão sintético. Voltamos de hoje a 8 dias com este tema ainda e também com o Congresso do PSD. Desejo uma boa semana a todos e recordo que o programa estará no ar novamente na terça-feira às 3 da tarde e em podcast. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.